Deus está conosco quando oramos. O livro de Deuteronômio é uma obra profundamente espiritual e reflexiva, onde encontramos Moisés, o grande líder de Israel, falando ao povo pela última vez antes de sua entrada na Terra Prometida. Moisés, que liderou a nação desde a saída do Egito, sabe que não atravessará o Jordão com eles, e por isso aproveita esses momentos finais para compartilhar instruções e conselhos com um senso de urgência e zelo. Os capítulos de Deuteronômio contêm palavras que visam preparar o povo para uma nova fase de sua história, em que a obediência aos mandamentos de Deus será fundamental para o sucesso e a prosperidade na nova terra. No capítulo 4, versículos de 1 a 14, Moisés exorta o povo a uma obediência firme e inabalável. Ele recorda o povo de Israel dos feitos maravilhosos que Deus realizou e lhes lembra que a fidelidade à palavra divina é a única forma de viver em paz e harmonia. Essa exortação é feita com carinho e autoridade. Moisés não é apenas um líder, ele é um intercessor e um pai espiritual para Israel. Ele se preocupa com o futuro de seu povo, pois sabe que sem Deus eles cairiam em tentações e perigos espirituais. Esses versículos não são apenas um conjunto de regras, eles são uma declaração de amor e cuidado por parte de Moisés e de Deus. O texto bíblico diz: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que vos ensino, para os cumprir, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém, vós que vos achegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos, e dirão: certamente, este grande povo é uma nação sábia e inteligente. Pois que nação há tão grande, que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, para que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. O dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Então vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas, e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém além da voz, nenhuma figura vistes. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual ides possuir. Nesta passagem, Moisés inicia com uma exortação clara e incisiva. Israel deveria ouvir e seguir os estatutos e mandamentos que ele ensinava. Moisés destaca que esses mandamentos não são apenas palavras, mas são a essência da vida abençoada que Deus deseja para seu povo.
Ao obedecer a essas instruções, Israel estaria garantindo prosperidade e proteção, e isso era fundamental para que pudessem usufruir das promessas de Deus. Outro ponto de extrema importância é o alerta de Moisés para que o povo não acrescente nem remova nada dos mandamentos do Senhor. Esse princípio ensina que a palavra de Deus é perfeita e completa em si mesma, e qualquer tentativa humana de alterá-la resultaria em desvio da verdade e perda de significado. Moisés compreendia a inclinação do ser humano para adaptar as leis divinas ao seu próprio entendimento ou às pressões culturais da época. No entanto, ele deixa claro que os mandamentos de Deus não são passíveis de alteração e que qualquer mudança implicaria em desobediência e distanciamento de Deus. Esse ensino reforça o valor da integridade espiritual e o compromisso com a verdade. Ao relembrar o povo da manifestação de Deus no Monte Horebe, onde o Senhor apareceu em meio a fogo e nuvens densas, Moisés ensina uma lição profunda sobre a santidade de Deus. No Horebe, Deus revelou sua presença e poder, mas ao mesmo tempo não se mostrou em forma visível. Isso visava ensinar a Israel que Deus é espírito e não pode ser representado por imagens ou ídolos. Era um contraste direto com a cultura dos povos ao redor, que adoravam ídolos e deuses visíveis. Deus estava construindo uma nação diferente, que confiaria na sua presença invisível e viveria pela fé e obediência. Os ensinamentos de Moisés têm um valor espiritual profundo para todos os que desejam seguir a Deus verdadeiramente. A obediência aos mandamentos não é simplesmente uma obrigação. É um caminho de amor e respeito pelo Criador. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos e Ele sabe o que é bom para nós. Ao nos chamar para obedecer, Ele está, na verdade, nos protegendo e nos guiando para uma vida plena. Quando escolhemos seguir os mandamentos de Deus, demonstramos confiança em sua bondade e reconhecemos que seus planos são sempre melhores do que os nossos. A advertência de Moisés sobre não modificar os mandamentos é especialmente relevante para os tempos atuais. Em uma época em que há pressões para adaptar a fé e os princípios de Deus para se alinhar aos valores contemporâneos, somos lembrados de que a palavra de Deus é imutável. A Bíblia nos fornece uma verdade que transcende o tempo e o espaço, e nossa responsabilidade é preservá-la como ela é. Ao buscar viver a palavra de Deus em sua totalidade, sem acréscimos ou omissões, honramos o Senhor e experimentamos a plenitude de sua graça e poder em nossas vidas. Moisés também ensina que recordar as obras de Deus e transmiti-las às futuras gerações é fundamental. Ao compartilhar testemunhos e relembrar as maravilhas de Deus, nutrimos nossa fé e fortalecemos nossa confiança no Senhor. Cada bênção e cada intervenção de Deus em nossa vida são um lembrete de sua fidelidade. Ao transmitir esses testemunhos aos filhos e netos, criamos uma herança espiritual que reforça a fé e a esperança para as próximas gerações. Quando lembramos do que Deus já fez, temos forças para confiar que Ele continuará agindo, mesmo em tempos difíceis. Deuteronômio, capítulo 4, versículos de 1 a 14. É uma lição de obediência, respeito e gratidão a Deus. A mensagem que Moisés entrega ao povo é um chamado à fidelidade e à integridade espiritual. Ao viver os mandamentos de Deus, Israel não só experimentaria as bênçãos do Senhor, mas também se tornaria uma nação exemplar, uma luz para os outros povos. Esse chamado à obediência é um convite para cada um de nós a viver em sintonia com os planos de Deus, que são sempre perfeitos. Esses versículos também reforçam que a palavra de Deus é eterna e imutável, e que a nossa responsabilidade é preservá-la
e segui-la fielmente. Ao não acrescentar nem retirar nada de suas palavras, honramos o Senhor e demonstramos nosso compromisso com sua verdade. E, finalmente, somos convidados a recordar e compartilhar os feitos de Deus, criando um legado espiritual que inspira a fé e aproxima as pessoas do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por tua palavra que nos ensina e nos guia. Agradecemos pelos mandamentos que nos mostraste e pedimos que nos ajudes a obedecê-los com coração sincero, que possamos viver segundo a tua verdade e nunca tentar adaptá-la aos nossos próprios desejos. Senhor, ajuda-nos a lembrar de todas as tuas maravilhas e a transmiti-las aos nossos filhos e netos, para que teu nome seja glorificado através das gerações. Fortalece nossa fé e nossa confiança em ti, para que possamos ser testemunhas do teu amor e do teu poder. Que cada um de nós seja uma luz para os outros, vivendo e honrando os teus mandamentos. Em nome de Jesus, amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem, peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.